Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar um assunto que provavelmente você já se pegou pensando a respeito disso. Caso você adquira mídia física, caso você também seja colecionador de itens aí relacionados à música, CDs, LPs, enfim. Depois de um certo tempo adquirindo esses itens, quando você já começa a ter uma coleção, um acervo de um tamanho considerável, digamos assim, como é o meu caso aqui agora, né? Ainda é uma coleção muito pequena se a gente for comparar com de outras pessoas aí, enfim, de outros canais e tudo mais, mas para mim é uma coleção já que tem uma quantidade considerável de itens. Muitos dos principais itens que eu gostaria de ter eu já tenho, entre CDs, LPs, fitas cassete, DVDs, enfim. Acho que eu devo ter aí em torno agora de uns 500 itens talvez. Mas em algum momento, né, eu já me peguei me perguntando a seguinte questão, né? Como eu ainda não tenho determinado álbum, determinado disco na minha coleção? A essa altura, né? Discos que eu realmente gosto muito, são dos meus favoritos aí de todos os tempos, de bandas que eu gosto demais, ou discos que eu escuto com certa frequência nas plataformas de streaming, e acaba que depois de bom tempo aí, depois de bons anos colecionando, depois de várias compras, eu ainda não tenho esses discos aqui. Por que será que isso acontece? Então basicamente é essa abordagem que eu vou trazer aqui no canal depois da vinheta. Então, antes de abordar o assunto, você já sabe, caso não seja inscrito no canal, se inscreva para ajudar, ative o sininho das notificações para receber as novidades. Siga também a página no Instagram com essa mesma finalidade de estar recebendo as atualizações, acompanhar o que eu posto por lá também. Deixe o seu like ou o seu dislike para dar um feedback aqui no vídeo se você está gostando ou não. E deixe o seu comentário porque eu leio e respondo todos os comentários. Também considere ser um membro do canal, ter acesso ao grupo do WhatsApp, entre outras vantagens. Então, abordando esse assunto, né, eu estive pegando aqui a minha coleção para ver, né, e eu tenho aqui o item, né, que me deu essa ideia de fazer esse vídeo, e eu vou mencionar para vocês aqui alguns discos e até mesmo bandas que incrivelmente eu gosto demais, mas ainda não estão presentes na minha coleção, né. Então eu tava ali mexendo nas coisas, peguei o Can't Stop Rock and Roll do Twisted Sister, que é uma banda que eu gosto muito, né, mas que o único CD que eu tenho na coleção por enquanto é esse, o Can't Stop Rock and Roll, numa edição dupla, com o disco 2 ao vivo e tal. Tem até um cover de It's Only Rock and Roll dos Rolling Stones no disco 2. E, por incrível que pareça, eu não tenho na coleção. E esse sempre, desde que eu comecei iniciar a coleção, eu pensava que esse era um disco fundamental que eu tinha que ter, que é o Stay Hungry, né? Um disco aí famosíssimo do Twisted Sister, o principal disco da banda, né? Tem vários clássicos ali, como I Wanna Rock, We're Not Gonna Take It, The Price, que é uma das baladas mais bonitas do rock pra mim. Enfim, Horror Terrier, que tem aquelas duas, dividida em duas partes. Burning Hell, enfim, é um disco perfeito pra mim, Stay Hungry. Só tem música incrível, assim, de altíssimo nível, né? E o tempo foi passando e eu não adquiri esse disco até hoje, né? Isso demonstra o quê? Que na coleção, né, acaba sendo uma questão de prioridades que você vai estabelecendo, né? E às vezes o tempo vai passando e um determinado disco vai ficando de lado e às vezes a gente nem sabe explicar o porquê. Então o primeiro deles aí que eu diria é o Stay Hungry do Twisted Sister, né? Olhando hoje para minha coleção, nem eu mesmo consigo explicar como que eu ainda não tenho esse álbum aqui comigo, né? Porque é um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos aí de hard rock, provavelmente. É muito, muito bom mesmo, né? E vamos colocar ele agora, né, pensando nisso como uma das prioridades para o ano, né, de estar adquirindo, até quem sabe até em LP, mas assim, não o tenho ainda, né, isso para mim hoje, olhando, é uma surpresa, né. É claro que vai passando, por exemplo, os Rolling Stones são um grande foco da minha coleção, então eu acabo até dobrando alguns itens, repetindo, querendo ter em todas as edições, e isso vai fazendo com que algumas coisas vão passando para trás, né? Outras coisas a gente esquece, a gente vive uma fase que está ouvindo demais aquela banda, e depois por um certo período a gente até deixa de ouvir um pouco. Foi o que aconteceu com o Twisted Sister, por exemplo. Eu fiquei um tempinho aí, ouvia demais sem ouvir, agora estou retomando. Então às vezes a gente acaba estabelecendo outras prioridades e não tendo disco. É o que acontece aqui com o Stay Hungry. Outro disco muito importante que eu não tenho na minha coleção é o Who's Next do The Who. Para mim um dos melhores discos de todos os tempos também. Meu disco de estúdio favorito do The Who. E aí pensando, né, por que eu ainda não tenho esse disco na minha coleção, eu acho que esse tem uma resposta um pouco mais lógica, né? Os discos do The Who não são tão acessíveis para nós aqui no Brasil, não é tão fácil e tão barato de encontrar, não que seja raro, né?
mas acaba que não tem uma certa facilidade em encontrar promoções, enfim e tal, né? E a iMusic comecei a comprar lá há pouco tempo, inclusive já peguei itens do próprio The Who, mas eu acabei deixando isso passar por um motivo, né? Eu tenho vários itens do The Who aqui que contemplam boa parte das músicas, se não forem todas as músicas que estão presentes lá no Who's Next. Por exemplo, esse box de 3 DVDs que tem os shows aqui, que tem várias músicas. Esse outro box aqui que tem 4 CDs coletânea, tem um ao vivo Live at Leeds, né? Embora ele tenha sido gravado antes, né? Tenho várias coletâneas do The Who, então tem muita coisa do The Who aqui, em termos de coletânea e discos ao vivo, que acabam contemplando boa parte da carreira da banda. Então, pela dificuldade de conseguir os discos de estúdio e por já ter esses álbuns, essas coletâneas, esses discos ao vivo que contemplam boa parte dessas canções, eu acabei deixando de lado, e acaba que o The Who, Who's Next, né, que é um dos meus discos favoritos de todos os tempos, eu ainda, a essa altura, não o tenho na coleção em nenhum tipo de formato. Também é um disco, obviamente, que está aí na lista de desejos para ser adquirido mais adiante. Um outro disco também que eu gosto muito, e dessa banda eu só tenho um item, né, é o Fragile, né, ou Fragile, acho que fala Fragile, né, do Yes, que também é de 71, se eu não me engano, assim como Who's Next, né, que é um grande ano para música, né. E do Yes eu tenho basicamente aqui um CD ao vivo duplo que eu comprei lá na Amazon há algum tempo. Eu acho que até que foi um bootleg que foi oficializado com o tempo. E eu preciso comprar, né? Preciso adquirir mais coisas da banda porque é uma das minhas bandas favoritas de rock progressivo. Mas o Fragile em si é um disco que eu julgo essencial. Tem grandes músicas da carreira da banda ali. É uma capa belíssima também e que acabou com o tempo, né, passando, e eu não adquiri esse disco até hoje, né? Acaba sendo até mesmo uma surpresa para mim não ter esse item na coleção, porque é um item que eu escuto com uma boa frequência nas plataformas de streaming. E outros dois discos são dois discos ao vivo, né? O Celebration Day do Led Zeppelin, por exemplo, é um discaço ao vivo, né? Muito, muito bom. Reunião da banda em 2007, com a formação original, à exceção, obviamente, do John Bonham, baterista que havia morrido, mas com seu filho Jason Bonham, que fez um baita de uma performance lá na bateria. Saiu em várias edições, tem em CD, tem em box, tem em LP, tem em DVD simplesmente, né? E eu acabo que não tenho nenhuma dessas edições, eu tenho muitos itens do Led Zeppelin aqui. Eu acho que eu tenho já quase todo o material oficial que o Led Zeppelin lançou, mas por algum motivo fui levando aí o Celebration Day. É um disco que ainda não entrou na minha discografia, na minha coleção do Led Zeppelin, embora eu goste bastante dele. Também é uma das coisas aí que é de se pensar aí para este ano, né? E o outro que também é ao vivo, um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos, muita gente considera, né? E que é uma banda muito boa também, uma das minhas favoritas aqui. E eu preciso, no geral, melhorar minha coleção em relação a essa banda, é o Judas Priest, né? Mas assim, o Unleashed in the East, para alguém que gosta tanto de álbuns ao vivo como eu, é uma grande lacuna na minha coleção hoje. E é um disco assim que, se for pensar, né, em todo esse tempo colecionando e adquirindo itens de várias das bandas que eu gosto, principalmente ao vivo, que eu tenho adquirido muitos itens ao vivo nos últimos tempos, né? Eu acredito que ultimamente eu tenho ouvido mais discos ao vivo do que de estúdio propriamente dito, várias as bandas que eu gosto aqui, mas o Unleashed in the East, aquele ao vivo de 1979 do Judas Priest, ainda não entrou na minha coleção por algum motivo. Eu tenho o Priest Live, que é da turnê do Turbo, que eu acho excelente também, um álbum ao vivo incrível, mas esse eu ainda não tenho, é um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos, né? E é uma coisa aí a se pensar. Então esses foram 5 discos aqui que dando uma... Ah, tem outro também, eu estava esquecendo de mencionar, na verdade são 6, esse daqui também é muito importante, que é o Burn, do Deep Purple, né? Estreia da Mark III, com Glenn Hughes no baixo e o David Coverdale nos vocais. Disco de 74, isso mesmo, disco de 74. E eu ainda não tenho, na verdade eu não tenho nada dessa formação ainda, a não ser o Made in Europe, que é um disco ao vivo. Mas eu acho que o Burn, cara, é aquele disco que toda coleção que se preze de rock, de metal, tem que ter esse disco, né? Embora a minha formação favorita seja o Mark II, com o Gillan e o Glover, né? E eu, até pouco tempo atrás, não tinha o In-Rock, não tinha o Machine Head. Foram discos que eu fui adquirindo aos poucos. Esse ano eu tô priorizando aí a minha coleção do Deep Purple, né? Muito provavelmente em algum momento vai aparecer o Burn aqui na coleção. Mas é daqueles discos essenciais também e que por algum motivo foi se desenvolver na coleção aqui e eu ainda não tenho, né? Então basicamente esses 6 discos aí, pensando em discos, foi o que eu olhei aqui rapidamente e cheguei a essa constatação. Stay Hungry do Twisted Sister, Who's Next do The Who, Fragile do Yes, os ao vivo Unleashed in the East do Judas Priest,
Celebration Day do Led Zeppelin e o Burn do Deep Purple. 6 álbuns que é quase que inexplicável como que eu ainda não os tenho na coleção, já que gosto tanto das bandas e dos discos em si. Mas tem casos até mais graves ainda e mais inexplicáveis para minha coleção, né? O exemplo aqui que eu vou dar de 2 bandas que eu gosto demais, né? Ouço muito, com frequência nas plataformas de streaming, no Spotify, no YouTube, né? Assisto aos shows e tal, mas em mídia física eu ainda não tenho nada dessas 2 bandas. Que são o Saxon, né? Uma banda de heavy metal lá da New Wave of British Heavy Metal, uma banda com discografia impecável, discos espetaculares ao longo da carreira, seja de estúdio, ao vivo, e eu ainda não tenho nada aqui, por incrível que pareça. E a outra também de heavy metal, né, mais tradicional, só que essa alemã, é o Accept, né, o Accept. Tem até um disco solo já do Udo aqui na coleção, mas do Accept propriamente dito eu ainda não tenho nada, nem os clássicos, nem os discos dessa fase mais nova, que eu também gosto demais da banda, né? Enfim, então tá aí 2 bandas, Saxon e Accept, que se eu for pensar logicamente não dá nem para entender, compreender por que eu ainda não tenho nada dessas bandas na coleção, chega a ser uma coisa inusitada, né? Então foi uma rápida reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, até perguntar para vocês se tem isso também, vocês que colecionam, adquirem mídias físicas, né? Já se depararam com esse questionamento, né? Como que eu posso, sei lá, você que já coleciona 3, 4, 5 anos, que já tem aí 200, 300, 500, 1000 itens, e de repente você pensa, nossa, esse daqui em algum momento já foi até uma das minhas prioridades, é das minhas bandas favoritas, é um disco que eu escuto muito, e por algum motivo, né? Por prioridades que você vai estabelecendo, ou pela dificuldade de encontrar esses discos no mercado, você foi deixando passar e hoje você vê, percebe de vez em quando, poxa, que lacuna que eu tenho na minha coleção, né? E até é uma forma interessante, também estou catalogando a minha coleção, atualizando no Discogs, atualizando também numa planilha aqui no Excel para ficar mais fácil de organizar, e aí a gente vai se deparando com esses casos, né? Acho que é sempre interessante a gente refletir isso e até, se realmente forem discos que merecem bastante a nossa atenção, priorizar, passar eles na frente aí numa lista de desejos e tentar adquiri-los, né? Já que são tão importantes para nós. Então, eu peguei aqui 6 exemplos de discos e 2 exemplos de bandas, que apesar de gostar muito, ainda não fazem parte da minha coleção, mas em algum momento farão. Não sei se em breve, mas ao longo do tempo, com certeza, irei fazer o possível para adquiri-los. Então diga aí nos comentários o que você acha desse tema, se você também já se fez esse questionamento, quais seriam as maiores ausências, as maiores lacunas na sua coleção hoje em termos de discos ou de artistas que você gostaria muito de ter e não tem, né? Deixe aí o seu like no vídeo se você gostou, compartilha com o pessoal, considere ser um membro do canal, siga a página no Instagram. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, até a próxima.